Olá você, tudo bem? Coca-Cola é impossível tomar um copo só. Biscoito recheado é impossível comer um só. Batata Ruffles é impossível comer um só. Chocolate Serenata de Amor é impossível comer um só. O que esses produtos têm em comum? Um aminoácido essencial denominado de fenilalanina, que é utilizado pelo organismo para a produção de certos neurotransmissores do humor, aumentando seu estado de euforia, deixando você mais alegre e mais feliz. Esse é o assunto da nossa aula de hoje. Eu sou o professor Benipol, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento, e após a vinheta, estudo das proteínas, especialmente para você. Vamos lá? Ok, estudo das proteínas. Proteínas são polímeros de aminoácidos. O que é um polímero, professor? É uma grande molécula formada pela reunião de monômeros. Professor, o que são monômeros? Moléculas de mesmo tipo. Assim como o amido é formado por uma reunião de moléculas de glicose, as proteínas são formadas por uma reunião de monômeros denominados de aminoácidos ou ácidos aminados, que são considerados compostos anfóteros. Por quê, professor? Porque tem caráter ácido básico. Por quê, professor? Por causa da sua composição. O que é um aminoácido? É um carbono central, carbono que você sabe que é tetravalente, se liga a outros componentes através de 4 valências. Esse carbono, que é considerado um carbono alfa, ele encontra-se ligado a um radical amina e um radical carboxila. Ok? Como assim, professor? Vamos lá. Estrutura do aminoácido. Aqui nós temos a representação simples de um aminoácido. Todo aminoácido tem um carbono central, ok? Que está ligado a um radical amina, que é o radical NH2, derivado do NH3, a amônia. Um radical carboxila, que é o C-OH, um átomo de hidrogênio. Todo aminoácido apresenta o radical amina, o radical carboxila e um hidrogênio. A quarta ligação está ligada a um radical R, que é o que muda de um aminoácido para outro. É entendido? Então nós temos aqui, olha só, o radical amina, que é o grupo NH3, que é o radical básico do aminoácido, a carboxila, que é o ácido carboxílico, ok? Que é o grupo ácido do aminoácido, o hidrogênio, o carbono alfa, que é o carbono central. As 4 ligações ocupadas pela amina, o hidrogênio e uma carboxila, e o radical R, que é o componente variável de aminoácido para aminoácido. Esse radical R, se estiver sendo representado por um hidrogênio, se esse radical R for o hidrogênio, você tem o aminoácido serina. Assim como, se o radical R for o grupo CH3, que é o radical metil, derivado do metano, você tem o aminoácido alanina. Existem cerca de 200 a 300 aminoácidos na natureza, ok? Mas apenas 20 são utilizados na composição das proteínas humanas. Por isso que se fala tanto nesses 20 aminoácidos aí, que diferem um do outro exatamente pelo radical R. No nosso caso aqui, nós temos 2 exemplos de aminoácidos mais simples. A serina, cujo radical R é um átomo de hidrogênio, a alanina, cujo radical R é o radical metil. Beleza? Tipos de aminoácidos. Você tem os aminoácidos chamados de naturais.
Os aminoácidos naturais são produzidos pelo organismo. Eles são considerados aminoácidos não essenciais. Se você não consumir alimentos cujos esses aminoácidos estejam presentes, não tem problema, porque o fígado é capaz de sintetizá-los. Ok? Pelo fato do fígado ter a capacidade de sintetizar esses aminoácidos, eles são chamados de aminoácidos naturais, eles são produzidos pelo organismo, aminoácidos não essenciais. Os aminoácidos essenciais é diferente, tá? Eles não são produzidos pelo organismo, por isso eles são chamados de essenciais, tem que estar presente na alimentação. Se alguma célula sua precisar sintetizar uma proteína específica cujo haja necessidade de aminoácido essencial e o tal aminoácido essencial não esteja presente, a proteína simplesmente não será sintetizada. Daí a importância de você consumir alimentos proteicos que tenham esses aminoácidos essenciais. Hoje existe uma nova classificação também que coloca 2 específicos aminoácidos classificados como semi-essenciais. O que isso quer dizer, professor? Eles são produzidos pelo organismo, mas são produzidos em quantidades muito ínfimas, em quantidades muito pequenas, que é o caso da histidina e o caso de arginina. Essa quantidade é tão pequena que é praticamente insuficiente para a constituição das estruturas proteicas orgânicas. Então eles são classificados como semi-essenciais. Também tornam-se necessários no processo de alimentação. Mas caso não sejam consumidas, o fígado é capaz de produzir, embora numa quantidade pequena, mas é capaz. Beleza? Muito bem. O que mais a gente pode falar sobre os aminoácidos? Quem são os aminoácidos essenciais? Pronto. Os aminoácidos essenciais é esse grupo aqui. É cerca de 8 aminoácidos, tá? A fenilalanina, que nós comentamos sobre ela, ou na abertura dessa aula, não é isso? A fenilalanina é um aminoácido extremamente importante, não só para a produção de tirosina, tá? Ela tem efeitos metabólicos essenciais no organismo, tá? Mas também a fenilalanina é utilizada na produção de certos neurotransmissores cerebrais, neurotransmissores dopamínicos, como por exemplo serotonina, ok? Que é um dos principais neurotransmissores do humor. Então interfere no humor. Então, por exemplo, se você está triste, come um chocolate, melhora o humor, porque os chocolates eles possuem fenilalanina. A indústria utiliza esse aminoácido em certos alimentos exatamente para dar prazer quando você os come, né? Comer um biscoito recheado é prazeroso, comer um chocolate é prazeroso, né? Coca-Cola é prazeroso, e esses compostos são à base de fenilalanina. Você pega uma lata de Coca-Cola, está escrito na lateral da lata, principalmente a lata de Coca-Cola Diet, contém fenilcetonúricos. O que isso quer dizer? Que no composto da Coca-Cola, deste refrigerante, existe fenilalanina. Outro aminoácido que eu quero chamar a sua atenção também é a metionina. A metionina é o primeiro aminoácido de toda a cadeia peptídica ou de toda a cadeia proteica. É o aminoácido número 1. Indica ao ribossomo onde começa a cadeia da proteína na tradução. Assunto que vamos conversar na aula sobre ácidos nucleicos, tá? Mas toda proteína começa com a metionina. Conversaremos melhor sobre isso na aula de ácidos nucleicos, beleza? Mas esses aminoácidos aqui representam o grupo dos aminoácidos essenciais. Fenilalanina, valina, treonina, triptofano, lisina, isoleucina, leucina e metionina são os aminoácidos que não são sintetizados naturalmente pelo fígado e precisam ser consumidos na alimentação. São aminoácidos essenciais. Fenival, treotripilis, ileumete, ok? Olha só, tá aqui as siglas que significam esses aminoácidos. Olha lá, fenival, treotripilis, ileumete é a sequência dos aminoácidos essenciais. Repita, fenival, treotripilis, ileumete, essa é a sequência dos aminoácidos essenciais. Aprendeu? Deixe seu like
e ative as notificações. Se inscreva no canal. Muito bem, o que mais? Ligação química. Para se formar cadeias peptídicas, para se formar cadeias proteicas, é necessário que os aminoácidos se liguem entre si, através de uma ligação química. Essa ligação química é chamada de ligação peptídica, que nós vamos entender como ela funciona. Primeira coisa importante sobre a ligação peptídica é uma síntese por desidratação. Por que, Billy Paul? Estamos sintetizando um composto, mas está saindo na reação química água. Por isso, síntese por desidratação. Como funciona? Funciona assim. Eu tenho aqui o aminoácido R1, tá certo ou não? Esse aminoácido R1, porque ele é um aminoácido. Eu tenho aqui um carbono central, que é o nosso carbono alfa, que está ligado a um grupo amina, que está ligado a um grupo COH, está ligado a um hidrogênio e a um radical R, que é o radical variável de um aminoácido para outro. Temos aqui uma outra cadeia de aminoácido, olha aqui o carbono alfa, está aqui o grupo COH, que é o grupo carboxila, está aqui o grupo NH2, que é o grupo amina, o hidrogênio e o radical R, o variável de aminoácido para aminoácido. Nós vamos ligar um aminoácido a outro. A reação acontece entre a carboxila de um aminoácido e o radical amina do outro. O grupo hidroxila da carboxila reage com um dos hidrogênios do radical amina. Ora, se eu somo OH mais H, isso quer dizer que sai da reação uma molécula de água. Saindo a molécula de água, perceba, o carbono fica com a valência livre, porque perdeu a hidroxila, ok? O nitrogênio fica também com a valência livre, porque perdeu um dos seus hidrogênios, e agora o composto vai ficar desta forma aqui. Entendido ou não? O carbono, com a sua valência livre, se liga ao nitrogênio com a sua valência livre, formando-se aqui o que nós denominamos de ligação peptídica, ok? Perceba que um dos aminoácidos que reagiu vai ficar com o grupo NH2 livre, que não participou da reação, ele é chamado de N-terminal, e o outro aminoácido do outro lado vai ficar com o radical carboxila livre, tá? Chamado de C-terminal. Olha lá, se eu tiver uma proteína de 1000 aminoácidos, o primeiro aminoácido de uma das pontas terá um radical amina livre, porque ele reagiu com o grupo carboxila. O último aminoácido do outro lado da cadeia vai apresentar um radical carboxila livre, porque ele reagiu com o radical amina, porque a ligação peptídica ela resulta de quem? Da reação entre a carboxila de um aminoácido com o grupo amina do outro. A carboxila reage com sua hidroxila e o grupo NH2 reage com um dos seus hidrogênios, formando a ligação peptídica. Juntando dois aminoácidos, eu passo a ter aqui agora o que nós chamamos de dipeptídeo. Um peptídeo formado por dois aminoácidos chama-se dipeptídeo. Entendido como se forma a ligação? Sendo assim, o que é que acontece? Se eu tiver 3 aminoácidos ligados, eu terei um tripeptídeo, 4 aminoácidos, um tetrapeptídeo, 5 aminoácidos, um pentapeptídeo, e por aí vai. Vários aminoácidos, um oligopeptídeo, de 11 a 99 um polipeptídeo, acima de 100 aminoácidos teremos uma proteína, 100 ou mais aminoácidos teremos uma proteína. Você vai encontrar informações aí no Google, principalmente, que mais de 70 aminoácidos já se tem uma proteína, então eu vou pegar aqui de 100 ou mais, já é considerado uma proteína específica. Detalhe importante, o número de ligações peptídicas, dado uma cadeia de aminoácidos, é igual a N-1. Quem é N, Billy Paul? N é o número de aminoácidos da cadeia peptídica. Entendido? Então, se eu tiver uma cadeia peptídica de 10 aminoácidos, eu terei 9 ligações peptídicas.
100 aminoácidos, 99 ligações peptídicas. Sempre o número de aminoácidos menos 1, não é isso? Se eu pego um aminoácido e ligo a outro aminoácido, eu tenho uma ligação peptídica, concorda ou não? Se eu ligo um aminoácido a outro aminoácido e a um terceiro aminoácido, eu tenho aqui duas ligações peptídicas e assim sucessivamente. Da mesma forma que o número de ligações peptídicas é o número de aminoácidos menos 1, o número de aminoácidos de uma cadeia peptídica é o número de ligações mais 1. Ok? Então, digamos que um cara diga assim, eu tenho uma cadeia de proteína com 80 ligações peptídicas. Quantos aminoácidos tem na cadeia? 81 aminoácidos. Ok? Número de ligações é o número de aminoácidos menos 1. Número de aminoácidos é o número de ligações mais 1. Entendido isso? Certo ou não? Muito bem. Identidade. As proteínas têm uma identidade, até porque elas são codificadas a nível de DNA. Cada sequência de 3 bases nitrogenadas do DNA codifica um aminoácido específico. Entendido? Certo ou não? Então isso permite que as proteínas tenham uma identidade. Essa identidade proteica tem a ver com a quantidade de aminoácidos componente do peptídeo ou da proteína, os tipos de aminoácidos componente e principalmente a sequência ou ordem desses aminoácidos. Como assim, professor? Vamos ver aqui, olha só. Eu tenho aqui um peptídeo, ok? Mais especificamente um heptapeptídeo, digamos assim, para ser bem específico, é um oligopeptídeo, uma cadeia de aminoácido com menos de 10 aminoácidos, tá certo? Onde a sequência de aminoácidos é valina, histidina, leucina, treonina, prolina, glutamato ou ácido glutâmico, ácido glutâmico. A cadeia de baixo, valina, histidina, leucina, treonina, prolina, glutamato, glutamato, também chamado de ácido glutâmico, representam as mesmas cadeias proteicas, as mesmas cadeias peptídicas? Sim. Os tipos de aminoácidos são os mesmos, a quantidade de aminoácidos são as mesmas e a sequência de aminoácidos são as mesmas. Entendido? Então, neste caso, o que eu tenho? Eu tenho duas sequências de aminoácidos, dois peptídeos iguais. Olhe de novo. Olhou? E agora? Trata-se da mesma cadeia peptídica? Não. Os aminoácidos são praticamente os mesmos, mas aqui, em vez de ácido glutâmico ou glutamato, tem valina. Houve a substituição do ácido glutâmico por valina. E aí tem uma coisa super interessante. A mudança de um aminoácido numa estrutura de proteína pode levar a uma anormalidade nessa proteína, comprometendo especificamente a sua função. Como assim, Billy Paul? Isso que eu mostrei para você agora, na composição sequencial do peptídeo, tá certo? Isso ocorreu, tá? Existe uma doença na espécie humana chamada anemia falciforme, tá? Onde as hemácias, no formato normal é isso aqui. Aqui eu tenho a hemácia no formato de foice, caracterizando a doença chamada de anemia falciforme, que é um problema genético, onde na cadeia da proteína da hemoglobina, você tem a substituição do ácido glutâmico por valina. Entendido? Essa substituição de ácido glutâmico por valina alterou as características funcionais da hemoglobina, levando à produção de uma hemoglobina anômala, produzindo essa doença na espécie humana chamada de anemia falciforme. Tá certo? Beleza? Ou seja, a proteína, a sua sequência de aminoácidos, a sua cadeia de aminoácidos representa a sua identidade e não pode, em hipótese alguma, ser alterada. Beleza? Continuando, tá certo? Vamos falar agora de conformação estrutural ou forma de apresentação das proteínas. Como funciona isso, professor? As proteínas têm, de maneira clássica, 4 formas de conformação estrutural ou de apresentação. Tá? Essa primeira forma aqui
é o que nós chamamos de estrutura primária. A estrutura primária ela é linear e é caracterizada pela sequência dos aminoácidos. Está vendo aqui, ó? A sequência dos aminoácidos. A estrutura primária da proteína detém as características estruturais e funcionais da cadeia proteica, ou seja, a sua identidade original ou identidade padrão. Ela está organizada exatamente a nível de estrutura primária, beleza? Não pode ser alterada, como nós já vimos. A substituição do ácido glutâmico por valina levou à produção de uma hemoglobina anômala, levando então à anemia falciforme. Mas uma estrutura primária, tá, ela pode se dobrar, formando então uma estrutura secundária, alfa-hélice ou beta-pregueada. Como assim, professor? Tá aqui, ó. Olha só. Aqui eu tenho a estrutura em formato alfa, é uma estrutura que é helicoidal, ela poderia ser também em espiral. A estrutura beta-pregueada é essa aqui, que parece uma folha de papel dobrada, tá vendo aí, ó? Lembra uma folha de papel dobrada. Essas duas estruturas são estruturas secundárias. Alfa-hélice, quando a cadeia se apresenta de forma helicoidal ou de forma espiral. Beta-pregueada, quando se parece uma folha de papel dobrada. Qual é a cadeia proteica mais importante que nós conhecemos que está em estrutura secundária helicoidal? É a cadeia de DNA, ok? Quando você olha para essa estrutura aqui, que você vê o aspecto helicoidal da cadeia, você percebe claramente isso, lembra uma cadeia de DNA, beleza? Ora, estrutura terciária. As proteínas se dobram, né, de tal maneira, formando uma estrutura globosa ou enovelada. Entendido? Globosa ou enovelada. As enzimas, de um modo geral, que são catalisadores proteicos, que promovem reações químicas, assunto da nossa próxima aula, ok? Todas elas estão organizadas em conformação estrutural terciária. Beleza? E a estrutura quaternária, que é junção de cadeias terciárias. O exemplo mais clássico dela é exatamente a proteína hemoglobina, que são 4 cadeias, cerca de 100 aminoácidos cada um, unidas a um núcleo de ferro. Entendido? Esse núcleo de ferro é o grupo prostético M da proteína. Tá? A hemoglobina é uma proteína conjugada, tá certo ou não? Ela tem essa conformação espacial, não é por acaso. Ela tem esse núcleo de ferro, que é a estrutura diferente de proteína, também não é por acaso. Isso tem a ver exatamente com a função dessa estrutura proteica que está relacionada ao transporte de CO2 em pequena quantidade e ao transporte de oxigênio, né? A maior parte do oxigênio transportado pelo organismo é transportado na forma de oxihemoglobina. Quando o oxigênio reage com a hemoglobina, ou o CO2 reage com a hemoglobina, ela consegue mudar, de certa forma, a sua conformação espacial para aderir às moléculas de O2 ou CO2 mediante a necessidade orgânica. Beleza? Então, lembre-se que o aspecto estrutural ou a conformação estrutural, a forma de apresentação da proteína está relacionada com a função específica que ela executa, a função específica que ela realiza. Beleza? Observação 1. A manutenção dos estados conformacionais das estruturas complexas deve-se a ligações de hidrogênio e de sulfeto. Nos pontos de cruzamento, onde as cadeias se cruzam, ok? Acontece aí uma ligação, que pode ser do tipo ponte de hidrogênio ou pode ser do tipo ponte de sulfeto. E essas ligações que ocorrem unindo uma cadeia a outra é o que mantém a proteína na sua conformação estrutural, as estruturas mais complexas, secundárias, terciárias e quaternárias. Entendido? Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso para você aqui. Olha lá. Vamos imaginar que esse elástico aqui ele representa a cadeia primária de uma proteína. Ela está, tá certo, em cadeia linear, certo? Se essa proteína se dobrar dessa forma aqui, ó,
Tá certo? Olha só, pronto, tá vendo aí ó, que ela dobrou dessa forma, formando essa estrutura aqui. Nesse ponto onde eu estou segurando aqui, existe uma ponte de hidrogênio que prende uma cadeia a outra, para que ela mantenha essa conformação espacial. Outras proteínas se dobram de forma a formar um novelo, tá aqui o novelo, entendido ou não? Nesse caso, o quê? Essas cadeias, nos pontos de cruzamento, estabelecem ligações do tipo ponte de hidrogênio ou do tipo ponte de sulfeto. Se essas ligações se quebrarem, altera a conformação estrutural da proteína. Consequentemente, ela perde também a sua capacidade funcional. Porque se ela está em estrutura terciária, é porque a necessidade funcional requer uma cadeia proteica em estrutura terciária. Isso não pode ser alterado. E só é alterado se eu tiver quebra das pontes de hidrogênio e de sulfeto que mantém esses estados conformacionais. Beleza? Importante isso? Demais, porque a forma da proteína está relacionada com a sua função. Ela tem que ter essa forma para que possa, consequentemente, executar a sua função. Isso aí leva a um problema chamado desnaturação proteica, que é a mudança da sua conformação espacial. E em que situações a proteína pode sofrer mudanças de sua conformação espacial, professor Billy Paul? Tá aqui, ó. Eu tenho aqui uma cadeia terciária de uma proteína, estrutura tridimensional, entendido? Que sofreu desnaturação. Ó, esse grampozinho aqui verde, vermelho e preto, e esse amarelinho aqui, está representando o quê? Certas ligações, pontos de hidrogênio ou de sulfeto, que aconteceram nesses pontos de cruzamento aqui da cadeia, entendido ou não? Para que a proteína mantenha o seu estado conformacional. Então ela foi submetida a um variante ambiental que quebrou essas pontes, olha só, quebrou essas pontes e ela saiu do estado terciário e foi para o estado primário. Aqui você tem a proteína em cadeia linear. Então ela sofreu uma desnaturação proteica. Então quando você pega ovo cru, de consistência gelatinosa, viscosa, coloca numa frigideira e frita, a temperatura produziu uma desnaturação das proteínas do ovo, fazendo com que ele mude, ok? O seu estado saia de estado gelatinoso, meio líquido, para estado sólido. Isso aconteceu devido à desnaturação proteica. Beleza? Observação 3, pH e temperatura são os fatores de desnaturação, ocasionando quebra dessas pontes de hidrogênio ou dessas pontes de sulfeto. A desnaturação ela pode ser reversível, desespiralização da fita de DNA, que é uma cadeia secundária, e quando você desenrola ela, ela vai para uma estrutura linear, então ela sofreu uma desnaturação, mas é uma desnaturação reversível. Tá? A cadeia de DNA está o tempo todo espiralizando e desespiralizando, mudando sua conformação espacial, dependendo de que da célula está em repouso ou da célula está em divisão. Célula em divisão apresenta cadeias de DNA condensadas, formando cromossomos. Célula em repouso, em intérfase, apresenta cadeias de DNA descondensadas na forma de cromatina. Então é um processo de desnaturação reversível, faz parte da propriedade específica do DNA, desse ácido nucleico. Vamos estudar ele numa aula posterior, beleza? E irreversível, como é a situação que eu citei aqui do ovo frito. Depois de frito, ele não vai voltar jamais ao seu estado original. Beleza? O que mais, professor? Função das proteínas. Estrutural ou plástica, que é a função básica de toda proteína. Função plástica, função estrutural. Proteínas são compostos construtores, constroem tecidos, constroem a matéria viva. Então você tem aí, por exemplo, a queratina, que é uma proteína estrutural encontrada na pele, nas unhas, no cabelo, em pelos de um modo geral. É uma proteína de impermeabilização. A actina e a miosina, que também são proteínas estruturais importantes para o processo de contração muscular.
Nós temos também o colágeno, que é uma proteína que dá grande resistência aos tecidos. Se você já levou um puxão de orelha muito forte, a orelha não arrancou do lugar, isso deve-se exatamente ao colágeno, que promove a adesão entre os tecidos. A albumina, que dá viscosidade e é também considerada uma proteína de reserva. Tanto a albumina, que é a proteína da clara do ovo, como a caseína, que é a proteína do leite, são consideradas proteínas de reserva. Por quê, professor Billy Paul? Porque essas proteínas são compostas por grandes quantidades de aminoácidos essenciais. Aminoácidos que não são produzidos pelo organismo e devem ser consumidos na alimentação. Não é isso? Outras funções específicas das proteínas energéticas. Proteína pode ter função energética, Billy Paul. Uma proteína clássica de função energética, a gente pode citar o vitelo. O vitelo presente no ovo, tão essencial e tão necessário para o desenvolvimento inicial embrionário. Tá? Você precisa comer para crescer. Você come para crescer. Então essas células precisam se nutrir para que elas possam se dividir, para que elas possam se proliferar, formando um novo indivíduo. Então, o vitelo, componente do ovo, a gente fala muito de vitelo e estuda muito sobre vitelo na formação de ovo lá na embriologia. Aqui a gente está se referindo somente à função do vitelo, que é material nutritivo de alto teor proteico e que tem grande função energética para o desenvolvimento das células lá no processo embrionário. Hormonal, você tem a insulina, que é um hormônio de natureza proteica, é uma cadeia de aminoácidos, é um polipeptídeo, contém 51 aminoácidos, o polipeptídeo insulina, responsável pelo controle da glicemia na corrente sanguínea, não é isso? Enzimática, catalisadores, que é assunto da nossa próxima aula, são proteínas específicas que promovem reações químicas no organismo, e função de defesa, através de anticorpos. Os anticorpos são imunoglobulinas, são proteínas com função de defesa orgânica, componentes do nosso sistema de defesa imunológico. Como é que eu classifico as proteínas, professor Billy Paul? Proteínas simples. O que é uma proteína simples? Na sua constituição existe apenas aminoácidos. Mas uma proteína pode ser conjugada. Na sua composição existe um grupo prostético que não tem nada a ver com proteína. O exemplo mais clássico disso é a hemoglobina, que tem um núcleo de ferro unido às cadeias proteicas da hemoglobina. Beleza, galera? Então essa aí, terminamos consequentemente a nossa aula sobre proteínas. Passe na descrição do vídeo, baixe o material, as listas de exercício gabaritadas, para que você pratique o assunto estudado. E se aprendeu, inscreva-se no canal. Nos encontramos na próxima aula. Até lá!